Olá, pessoal, tudo bem? Dando início na série de livros sobre desenvolvimento pessoal, minha escolha inicial é o livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill, um livro que foi escrito em 1937 e que traz sugestões e técnicas para aplicarmos em nossas vidas nos dias atuais. É um livro que fala sobre o poder da mente, sobre como nós podemos ter o controle de nossa vida no que diz respeito a ir em busca e conquistar aquilo que queremos se existir o desejo ardente. O livro ele nos mostra técnicas simples e nos faz pensar, chegar em conclusões, né, quais são os motivos pelos quais nós não alcançamos alguns dos nossos objetivos. E também, se você já atingiu algum objetivo na sua vida, poderá fazer uma análise e descobrir quais foram as técnicas que aplicou, já que muitas vezes simplesmente fazemos algumas coisas sem perceber o método que estamos utilizando. Simplesmente fazemos. Então, sem mais delongas, vou iniciar. Bom, Napoleão Hill, ele nasceu em 28 de outubro de 1883, na cidade de Virgínia, nos Estados Unidos, região marcada pelo analfabetismo e pobreza opressiva. Ele iniciou sua carreira como repórter para jornais de cidades pequenas e, posteriormente, se tornou um repórter da revista Bob Taylor's Magazine, para o qual ele entrevistou e escreveu perfis de sucesso para pessoas famosas. Foi em 1908, em uma dessas pautas, que ele conheceu o magnata da indústria Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, né? Neste encontro, Carnegie ele explicou os princípios e os passos que seguiu para acumular riqueza. Bom, Carnegie ele empregou em seu negócio diversos jovens com pouquíssimas instruções e os treinou com o uso de sua fórmula, e esses jovens, surpreendentemente, desenvolveu uma liderança rara e, posteriormente, acumularam diversas riquezas, né? Muita riqueza. Carnegie ele propôs a Hill que fizesse uma pesquisa e entrevistasse pessoas de sucesso e deixasse registrado o segredo do sucesso dessas pessoas, né? Pois até então ninguém havia feito e era realmente um desperdício para os demais, né? Um desperdício que essas pessoas morressem e o segredo do sucesso não fosse registrado e deixado aí para outras pessoas que quisessem consultar. Bom, a pesquisa ela durou em torno de 25 anos e Hill entrevistou mais de 500 pessoas, entre elas Henry Ford e Thomas Edison. Né? Bom, o livro ele possui 13 capítulos e a ideia é que eu grave pelo menos um áudio ou vídeo por capítulo. A mensagem inicial do livro é a seguinte: tudo que a mente for capaz de conceber e em que for capaz de acreditar, ela pode conquistar. O livro, antes do capítulo 1, ele começa aqui, tem a apresentação especial de Bob Proctor, que para quem não conhece, ele foi um coaching motivacional, né, que faleceu recentemente, mas vou ter outra oportunidade de falar só sobre Bob Proctor. Então, a introdução do livro, ela fala sobre o poder da mente, né? Que pensamentos são, de fato, coisas, e coisas poderosas quando misturadas à clareza de propósito, persistência e um desejo ardente de que tudo isso se traduza em riqueza ou outros objetos materiais. Neste sentido, ele nos diz que o pensamento ele precisa ser claro e objetivo, precisa ter um desejo ardente para que ele possa se materializar, né? Tudo que a gente fala aqui sobre o desejo, quando você deseja algo, note que ele não está só na sua mente, mas você sente que você quer aquilo. Isso é só um ponto interessante que no decorrer do livro vocês vão perceber que não basta só a gente acreditar, sonhar, né? Focar neste objetivo no mental apenas, mas precisamos também sentir. Bom,
O livro ele inicia com um exemplo de Edvan Barnes, um homem de poucos recursos, porém grande determinação e com um sonho de ser sócio de Thomas Edison. Ele tinha um desejo claro de não querer trabalhar com Thomas Edison, mas sim ser sócio dele, né? Então, de início, ele já tinha duas dificuldades para conseguir atingir este seu sonho, né? Realizar este seu sonho, que era, ele morava longe do escritório de Thomas Edison e ele não possuía recursos nenhum para chegar até o local onde era o escritório de Thomas Edison. Então, essas dificuldades, elas teriam bastado para desencorajar a maioria das pessoas de empreender qualquer tentativa de transformar o seu desejo em realidade. Mas o desejo de Barnes, ele era tão ardente que ele decidiu viajar como bagagem em um trem de carga. Ou seja, ele viajou mesmo em um trem de carga. Ele estava disposto a tudo a realizar este sonho, né? Bom, Barnes, ele se apresentou no escritório de Thomas Edison sujo e dizendo que ele queria ser o sócio do inventor. Óbvio que as pessoas que estavam ali riram dele, inclusive Thomas Edison, anos mais tarde, disse que deu a Barnes a oportunidade, a princípio, de trabalhar ali, porque algo em seu rosto dizia que ele estava ali e que não iria desistir do que queria. Então, a princípio, Barnes ele não conseguiu o que sonhava, que era a sociedade com Thomas Edison, né? Mas ele conseguiu a oportunidade de trabalhar com ele, fazendo um trabalho sem muita importância, mas que ele sabia que desta forma ele conseguiria mostrar a Edison que ele tinha o potencial para ser seu sócio, né? Então, perceba que Barnes ele optou por pensar, né? Ele pensou, eu cheguei até aqui para conseguir uma sociedade com Edison e vou alcançar esse objetivo, mesmo que isso leve o resto da minha vida. Ao invés de pensar, puxa vida, do que adianta? Não consegui logo de cara, então acho que eu vou deixar para lá e tentar um emprego de vendedor, né? Bom, anos depois, a oportunidade apareceu quando Thomas Edison aperfeiçoou uma ferramenta conhecida na época como a máquina de editar, e sua equipe não estava entusiasmada em vender, pois eles não acreditavam no produto. Foi aí que Barnes teve a oportunidade, ele conseguiu sugerir vender a máquina e ele vendeu. Ele vendeu com tanto êxito, eram os únicos que acreditavam naquela máquina, Thomas Edison e Barnes. Ele vendeu com tanto êxito que Edison contratou para comercializar esta máquina no país inteiro, em todo o país. E aí nasceu então uma sociedade que rendeu a Barnes alguns milhões de dólares, além de provar que é sim possível pensar e enriquecer, né? Ele provou que um desejo e objetivo claro de pensamento pode ser transmutado e se materializar. Capítulo 1. Desejo, o ponto de partida de todas as conquistas. O primeiro passo para a riqueza. Barnes, ele desceu daquele trem de carga em Nova Jersey. Ele podia parecer um mendigo, porém os seus pensamentos eram de um rei. Enquanto ele caminhava dos trilhos da via férrea até o escritório de Thomas Edison, a sua mente não parava de trabalhar. Ele se via em pé diante de Edison. Ele ouvia pedindo a Edison uma oportunidade para realizar a única obsessão intensa da sua vida, um desejo ardente de se tornar sócio do grande inventor. Não era uma vontade, era um desejo intenso e pulsante que transcendia todo o resto. Era preciso. Bom, óbvio que, como eu já contei aqui rapidamente, a forma que Barnes conseguiu realizar o seu sonho. As pessoas que o conheceram posteriormente invejaram, né? O invejaram por conta da sorte, entre aspas, que a vida lhe apresentara.
Eles viam em seus dias de triunfo, sem se dar ao trabalho de investigar a causa do sucesso, né? E isso acontece muito nos dias de hoje. Ele teve o sucesso porque ele escolheu um objetivo preciso e investiu toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço nisso. Ele não virou sócio de Edison no dia em que chegou. Ele contentou-se em começar com um trabalho mais subalterno, contanto que este lhe proporcionasse uma oportunidade de dar nem que fosse um passo na direção do seu almejado objetivo. 5 anos se passaram antes de aparecer esta oportunidade, né? Então, durante todo esse tempo, nenhum raio de esperança, não tinha nada, nenhuma sequer esperança de que ele conseguiria realizar este sonho. Mas, na própria mente dele, ele já chegou como sócio de Thomas Edison. Ele era sócio de Thomas Edison em cada minuto, desde o primeiro dia que ele trabalhou lá. Ele criou um plano para alcançar esse propósito e tomou um caminho sem volta. Ele agarrou-se ao desejo até este se tornar a principal obsessão de sua vida e, por fim, um fato. Ele não deixou traçada qualquer possibilidade de recuar. Era vencer ou morrer. A história de sucesso de Barnes consistiu unicamente nisso. Então, quem está aí desejoso de vencer em qualquer empreitada, precisa bloquear qualquer caminho de volta. Então, basicamente, o capítulo 1, ele fala muito sobre o desejo não é um simples desejo, né? Para você conquistar algo, para você materializar um pensamento, você precisa ter um desejo ardente, precisa ter algo que te motive e que te faça enfrentar tudo e todos para realizar este objetivo. E aí, qualquer que seja a sua definição para riqueza e sucesso, né? O livro, ele fala aqui muito sobre pessoas que foram bem-sucedidas e que acumularam riquezas, né? Então, ele traz muitas técnicas, principalmente para acumular riqueza, mas essas técnicas nós podemos aplicá-las simplesmente para conquistar, realizar algum outro sonho, sem que seja necessariamente o dinheiro, né? E aí, logo no capítulo 1, ele traz aqui 6 técnicas para você aplicar em sua vida, caso você queira conquistar riqueza ou realizar um sonho. Ele começa aqui com uma técnica, eu vou passar para vocês agora na sequência, mas foi uma técnica que Andrew Carnegie que começou como um operário comum numa indústria siderúrgica. Ele conseguiu, apesar do seu início humilde, ele fez esses princípios, estes 6 passos, que lhe renderam uma fortuna consideravelmente superior a 100 milhões de dólares, correspondentes a 1 bilhão de dólares hoje, né? E ainda existem relatos que antes de morrer ele doou 3,5 vezes essa quantidade a causas humanitárias. 3,5 vezes 1 bilhão de dólares nos dias atuais, tá? E também Thomas Edison, ele colocou nesta técnica, nestes 6 passo a passo, o selo de aprovação, como sendo não somente os passos essenciais para a acumulação de riqueza, mas os necessários para a obtenção de qualquer objetivo preciso. Então vamos lá. Número 1. Fixe na mente a quantia exata de dinheiro que você deseja, caso você queira obter riqueza. Essa técnica pode ser utilizada também caso você queira realizar algum outro sonho, de repente uma viagem, não sei, né? Mas assim, algo que você deseje muito, você pode aplicar esses 6 passo a passo. Então, número 1, fixe a quantia exata de dinheiro que você deseja na sua mente. Não basta apenas dizer, eu quero muito dinheiro. Você precisa ser preciso em relação ao valor. Então, esse é um desejo claro que a mente precisa,
né? Então, se você quer riqueza, se você quer mais dinheiro, se você quer se tornar um milionário, que seja, você precisa fixar um valor na sua mente. Você precisa ter um propósito. Eu quero ganhar X valor por mês. Eu quero ganhar X valor por ano. Você precisa ter um objetivo claro em sua mente para que você consiga atingi-lo. Então, você quer uma viagem? Eu quero viajar para tal lugar, certo? Eu quero viajar para tal lugar e ficar tantos dias em tal lugar. Precisa ser claro e objetivo. Passo 2. Determine exatamente do que você pretende abrir mão em troca do dinheiro que deseja. Aqui ele dá muito exemplo em relação ao dinheiro e vocês adaptem aí, tá? Então, por exemplo, algo em troca do nada não existe, né? Então, assim, eu quero X dinheiro por mês. Para que eu consiga esse dinheiro, eu preciso, né? Vocês precisam traçar uma meta, um plano, né? Digamos assim. Então, para que eu ganhe X no mês, eu vou me dedicar tantos dias na semana em prol deste valor, em prol de um trabalho novo, em prol eu vou ler para que eu consiga para que eu consiga esta quantia de dinheiro, eu preciso fazer tal coisa, tá? E aqui não é sobre, gente, no decorrer do livro, né, que eu já li o livro inteiro, não é sobre a possibilidade, e também vou falar de outros autores que falam sobre isso, inclusive Bob Proctor, não é sobre a possibilidade de você conseguir ou não isto que você quer. Você simplesmente, você precisa querer, e aí o universo vai conspirando para que esse desejo se realize, tá? Então não é sobre você, vou dar um exemplo aqui, em torno de 100 mil reais no mês, um exemplo. Não é sobre você, e hoje, de repente, você está empregado ou tem um projeto que não possibilita você ganhar este valor por mês. Não é sobre você conseguir ou não, é sobre aquilo que você quer. Você precisa fixar na mente o que você quer. Passo 3. Estabeleça uma data precisa na qual você pretende ter o que deseja. Então, eu quero acumular R$ 1 milhão até janeiro de 2025. Precisa ser preciso. Notem que todos estes passos, eles são claros, não podem restar dúvidas. Passo 4. Crie um plano preciso para realizar o seu desejo e o coloque-o em prática imediatamente, quer esteja pronto ou não. Passo 4, novamente, crie um plano preciso para realizar o seu desejo e o coloque em prática imediatamente, quer esteja pronto ou não. Passo 5, escreva uma declaração clara e concisa da quantia que você quer ou do seu objetivo e especifique o limite de tempo para sua obtenção. Declare o que pretende dar em troca e descreva de modo preciso o plano por meio do qual pretende acumulá-lo. Notem que o passo 5, você vai escrever claramente todos os passos anteriores em um papel. E o último passo, o sexto passo, você precisa ler a sua declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia, uma logo antes de dormir, antes de se recolher à noite, e outra após se levantar de manhã, né? E aí, quando você estiver lendo, você precisa veja o seu desejo, veja o seu sonho, sinta e acredite que você já tem este valor, caso seja dinheiro, acredite que já é real este seu sonho, tá? Então, estes são 6 passos que foram testados por pessoas de sucesso no passado e são pessoas que validaram estes métodos. Bom, e aí você pode reclamar que é impossível se ver possuindo dinheiro ou realizando este sonho antes de tê-lo de fato, né? E aí que o desejo ardente, ele virá em seu socorro, virá ao seu encontro. Se você de fato desejar
tanto este sonho, este dinheiro, a ponto de que seu desejo se torne uma obsessão, você não terá dificuldade alguma para se convencer de que você vai conseguir. E apenas aqueles que se tornam sensíveis ao dinheiro conseguem acumular riqueza. Sensibilidade ao dinheiro significa que a mente tornou-se tão completamente saturada com o desejo de dinheiro que é possível já se ver de posse dele. Então, isso, mais uma vez, não só para o dinheiro, tudo aquilo que você queira realizar. E aí, um outro ponto interessante a ser observado, né, uma reflexão para nós, é que os verdadeiros líderes do mundo, eles sempre foram indivíduos que mobilizaram e deram um uso prático às forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda por nascer, né? E converteram essas forças, que são os impulsos de pensamento, em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, carros, e em todas as formas de conforto que nos tornam tornam a vida mais agradável. Então, tudo que hoje é matéria, um dia foi pensamento, né? Então, o pensamento, ele tem este poder de ser materializado. O livro ainda continua dizendo que a tolerância e uma mente aberta são necessidades práticas do sonhador de hoje em dia. Aqueles que têm medo de ideias novas estão fadados ao fracasso antes mesmo de começar. Hill ainda diz que todo fracasso ele traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Então, se aquilo que você deseja se é certo, né, de fazer, e se você acredita nele, vá em frente e faça. Comunique seus sonhos e não se importe com o que eles disserem se encontrar uma derrota temporária. Henry Ford, ele era pobre, sem instrução, e ele sonhou com uma carruagem sem cavalos. Ele pôs a trabalhar com as ferramentas que possuía sem esperar que a oportunidade favorecesse. E hoje, as provas de que seu sonho se espalham por todo o planeta, né? Ele fez mais rodas funcionarem do que qualquer outra pessoa que já tenha vivido, porque não teve medo de acreditar em seus sonhos. Thomas Edison, ele sonhou com um lampião que pudesse ser aceso por eletricidade, pôs seus sonhos em ação e ele falhou mais de 10.000 vezes. Porém, ele acreditou que este sonho era possível até transformá-lo em realidade física. Os sonhadores práticos não desistem. Hill ainda dá um outro exemplo, né, de Marconi, que sonhou com um sistema para canalizar as forças imperceptíveis do espectro eletromagnético. Evidências de que ele não sonhou em vão podem ser encontradas em todos os aparelhos de rádio e de televisão do mundo, inclusive este pelo qual vos falo. Além disso, o sonho de Marconi equiparou a mais humilde cabana à mais grandiosa mansão. Ele tornou vizinhas de porta pessoas de qualquer nação da Terra. Proporcionou ao presidente dos Estados Unidos uma forma de se dirigir ao povo do país inteiro e com pouca antecedência. Os amigos de Marconi ainda o internaram para ser examinado no hospital psiquiátrico quando ele anunciou haver descoberto um princípio que permitia enviar mensagem pelo ar. Imagina que louco isso, né? Sem o auxílio de fios ou outros meios físicos diretos da comunicação. Hill faz referência aqui a James Allen, ele coloca um trecho de um livro, a maior realização de todas no início por algum tempo foi um sonho. O carvalho vive adormecido dentro da bolota. O pássaro aguarda dentro do ovo. E na mais grandiosa visão da alma, um anjo está prestes a despertar. Sonhos são sementes da realidade. Despertem, levantem-se e imponham-se, sonhadores do mundo. Sua estrela está em ascensão. Diz ainda, um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida do qual o sonhador precisa se lançar
sonhos não nascem da indiferença, preguiça ou falta de ambição. Hill, ele nos convida, então, logo neste primeiro capítulo, a sonhar alto e realmente desejar este sonho e não desistir dele. Eu acredito que eu não tenha mencionado logo no início, mas assim, esse livro Pense e Enriqueça, Hill, ele fala sobre os 13 passos para o sucesso. É por isso que o livro, ele tem 13 capítulos, né? E o desejo ardente, ele é o primeiro passo para você realizar, para você obter o sucesso, obter a riqueza, seja qual a sua definição para a riqueza e para sucesso. Nem sempre, para alguns, a riqueza ela significa dinheiro, né? Mas para outros não. Então, não importa qual a sua definição de riqueza e a sua definição de sucesso, o desejo ardente, ele é um ponto de partida para você conseguir realizar ou materializar este sonho, este desejo. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, para que vocês não percam os próximos episódios, os próximos capítulos do livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, para que vocês não percam e consigam receber a notificação assim que eu publicar mais um capítulo deste livro. Peço também para que vocês me ajudem curtindo o vídeo e compartilhando com o máximo de pessoas que vocês quiserem, que vocês acharem que deve, caso vocês tenham gostado, para que outras pessoas possam também ter acesso a esta riqueza, né, que é este livro que traz aí pra gente os passos, nos auxiliam, né, a como dar os primeiros passos em busca daquilo que nós almejamos. Um grande beijo a todos e até já!